Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao Adagio in Libre, este projeto onde nós tentamos juntar a música com a literatura. Eu sou a Nights do Words à la carte, comigo está a minha partner in crime, a Kátia Marques, também conhecida como Shadow Frozen, e o nosso convidado de hoje é o Luís Oliveira, o autor da obra de fantasia nacional Shaders, O Servo das Sombras, que, para além de escritor, é também desenhador gráfico e modelador 3D. Obrigada por teres aceito o nosso convite, estás aqui connosco no projeto Adagio in Libre. E eu ia começar por perguntar-te se nos puderes contar um pouco do teu percurso enquanto autor. Antes de mais, eu gostaria só de fazer aqui uma parte. Queria começar primeiro por agradecer o convite que me foi dirigido e dizer-vos que valorizo muito o vosso trabalho. É inegável o impacto que tem na divulgação dos novos autores e só tenho que lhes dar os parabéns e desejar boa sorte com estes projetos que são uma mais-valia para a escrita nacional. Entretanto, qual é a pergunta? Isto começa sempre bem e acaba sempre ainda melhor. Okay. Portanto, eu ia-te pedir então que nos contasse um pouco do teu percurso enquanto autor. Ok, pronto. Eu demorei muito tempo a encarar a escrita como um ato isolado. Porque para mim a escrita sempre foi um meio para chegar a um outro fim. A minha grande paixão quando eu era mais novo sempre foi o cinema e escrever em vez de realizar foi a solução que eu encontrei face à falta de meios para contar uma história visualmente. A escrita acabou lentamente por ganhar um papel mais importante na minha vida, quase sem que eu me percebesse, e eu fui escrevendo bastante ao longo dos anos. O único projeto que eu decidi publicar foi o Shaders, porque para mim é aquele que me define enquanto escritor. Com a publicação de O Servo das Sombras, comecei a focar-me noutros trabalhos deste universo, tendo já 2 contos escritos e estou agora a trabalhar na sequela. Um dos contos, aliás, eu vou aproveitar para dizer, fez parte do concurso organizado pela Boboc de contos de distopia e foi um dos vencedores, portanto, um projeto que eu inclusivamente participei. Ressalvo que nós não sabíamos quem eram as pessoas que tinham submetido as obras, mas foi super interessante, precisamente esse contacto com os primeiros trabalhos de algumas pessoas. Claro que a questão do estar, ao fim e ao cabo, a classificar, não é? O trabalho de outras pessoas é sempre um bocadinho ingrato, mas efetivamente o conto relacionado com Shaders foi um dos vencedores. Estamos agora à espera que a publicação avance, eventualmente eu penso que este ano sairá cá para fora. Portanto, é efetivamente uma coisa que começou com outra origem, mas que entretanto tornou-se algo maior e até já tem uma sequela preparada, já tem alguns contos que inclusive vão ser publicados. Portanto, estava à espera que isso desse esse salto, de repente se tornasse uma coisa maior. Pois, a questão é... Como é que eu ia te explicar? Eu quando comecei a escrever, a ideia nunca foi muito o publicar ou o divulgar. Eu tinha uma história que queria contar e pronto. Se fosse só para o meu grupo restrito de amigos, a capacidade de poder transmitir esta história ao meu grupo restrito de amigos, para mim seria suficiente. Mas pronto, quer dizer, depois acabou por surgir este caminho para a publicação e que veio também com... Como é que eu ia explicar? Foi quase uma necessidade, porque eu senti que estava constantemente a reescrever o mesmo livro. Porque antes de o publicar, há sempre aquela coisinha que se pode ir lá e retocar e aprimorar e pronto. Ou seja, eu senti que eu preciso mesmo de publicar isto, porque senão eu não vou conseguir avançar. E a verdade é que eu tinha outras coisas para escrever. Portanto, eu quando escrevi o primeiro livro, apesar dele ser lançado a funcionar como um standalone, a ideia era que, portanto, eu criei este universo e agora vou conseguir criar outras histórias dentro deste universo, acompanhando os meus personagens ou outros, mas a ideia é essa.
mas, portanto, era aquela perspectiva de que eu, até fazer isto, até publicar, ter o livro cá fora e estar cristalizado, eu vou continuar sempre preso ao primeiro livro. E, portanto, foi essa a necessidade que eu tive precisamente para isso, para poder começar a escrever coisas novas e a lançar coisas novas. E já tens uma noção de... Disseste-nos uma sequela, já tens uma noção se depois vai ser mais do que uma duologia, uma trilogia, saga? Pronto, é assim. Eu estava a tentar, não sei se vou conseguir, escrever o segundo livro a funcionar também como um standalone, ou seja, a poder ser lido como uma continuação, mas se por algum motivo as pessoas não tiverem lido o primeiro livro, a poderem ler o segundo e compreender toda a história. Que vai ser difícil, porque há ali algumas coisas que, pronto, que precisa de levar um bocado a sequência, não é? Mas a perspectiva que eu tinha inicial era essa, tentar fazer isso. Ainda vou ver se consigo ou não. Há a possibilidade de escrever um terceiro livro, em que eu já tenho mais ou menos uma história delineada. E esse aí, de certeza que terá que ser sequência, terá que ser... a existir esse terceiro livro, é quase obrigatório ler os outros dois. Porque vai engatar tudo, vai fechar o ciclo, digamos assim. Mas sim, existe essa possibilidade. Ou seja, isto é só mais uma razão para ler todos, basicamente. Epá, eu estou a tentar lançar assim umas teias, a tentar apanhar as pessoas. Ok. E depois obrigá-las. Oh, leste o segundo, agora tens que ler o primeiro, o terceiro. Qualquer coisa desse género. Parece bem. É uma tática de guerra, assim, um cerco. É uma estratégia. Eu ia te perguntar quais são as principais fontes de inspiração que tens? Neste caso, nós sentimos, por exemplo, uma forte presença do jogo Dungeons and Dragons na tua obra. Podes falar-nos um pouco mais sobre isso? Ok. Em relação ao Dungeons and Dragons, isto foi... O Dungeons and Dragons lançou aquela faísca inicial para a criação do personagem. Mas ao contrário daquilo que se possa pensar, o meu contacto com o jogo foi muito reduzido. Eu vou explicar. Portanto, houve um grupo que me convidou para jogar e eu fiquei logo apaixonado pelo jogo. Para mim aquilo foi mesmo um universo que se abriu à minha frente. Só que o grupo que jogava era relativamente mais velho do que eu era muito jovem. E então eles jogavam pela madrugada fora. E eu não tinha a capacidade de ficar com eles até tão tarde. E então isto acabou por me deixar preso. Estás a ver aquela fase inicial da criação do backstory do personagem? Pronto, é isso. Portanto, eles jogavam e eu desenvolvia a história do personagem. Andei durante algum tempo a criar a história de um ladrão chamado Cervantes. E isso acabou por ficar sempre comigo, esse personagem. Que inicialmente eram umas folhas soltas, estavam para ali espalhadas, né? E eu ia trocando impressões com amigos, e tal, sabes que o Cervantes faz isto, o Cervantes faz aquilo, e a determinada altura as pessoas começavam a perguntar, mas o Cervantes o que é isso? Tal, assim. Mas isso é um livro? Não, pai, foi umas coisas que eu fui aqui vendo. Sempre com aquela resistência de eu não estou a escrever um livro, atenção, eu estou a escrever, tem aqui uma história, quero contar, pronto, mas não quero escrever um livro, atenção. E, lentamente, pronto, aquilo engatou e efetivamente começou. Eu devo dizer que este livro teve várias versões, precisamente por essa questão. Portanto, eu comecei a escrever muito, muito novo. Eu tinha, portanto, quando criei este personagem, tinha 14 anos. E então, é do género, eu demorava tanto tempo a escrever o livro, que quando chegava ao final do livro, eu sentia que eu próprio era uma pessoa diferente. Eu queria uma coisa diferente. Porque uma pessoa durante a juventude, não é? E evoluímos muito rapidamente. Então, quando chegava ao fim do livro, começava a ler o princípio. O princípio já não está ao nível que eu quero. Então, fui sempre refinando a história, refinando... E pronto, eu também começo a escrever melhor, começo a ter outras ideias e começo a querer pôr algo mais. E isto vai um bocado ao encontro daquilo que eu vos tinha dito de haver aquela necessidade de, não, isto está publicado,
E Acabou. não se pode mexer mais, porque eu tenho a sensação que se eu não fizesse isso eu ia ter 90 anos e ainda a escrever o primeiro livro. Eu tinha mesmo que ser, era um passo fundamental. Sentiste que necessitavas então dessa maturidade, isto é, de realmente ir lendo e relendo e refazendo até que realmente chegou a um ponto de, ok, isto é para publicar, mas sentiste sempre que havia essa necessidade de ter uma maior maturidade enquanto escritor. Não publicar logo de cabeça, mas sim ir analisando até que chegou a um ponto em que, como disseste, cristalizaste essa história e a passaste exatamente para a publicação. Então, no caso de Dungeons and Dragons foi basicamente um gatilho, mas Sim. existem outras inspirações? Sim, sem dúvida. Portanto, eu posso falar de alguns autores. Há três que me vêm à mente que certamente me influenciaram muito, quer eu tenha consciência ou não, porque é mesmo assim que funciona. Um deles que eu tenho mesmo que mencionar é o Tolkien, porque o mundo fabuloso e detalhado que ele criou é mesmo super imersivo. Foi talvez das coisas mais maravilhosas que eu tenho da minha infância, de ter contacto com este universo. Depois tenho também o George Martin, que posso mencionar por duas razões distintas. A primeira é, ele teve sucesso a fazer exatamente o oposto do que o Tolkien fez. Ou seja, o Tolkien tinha aquela luta do bem contra o mal e o Martin tem aquelas personagens com a conduta moral questionável. E no meu entender isso confere um outro nível de realismo aos personagens, não é? Portanto, temos o mundo do Tolkien que é mais etéreo, não é? Uma coisa mais não sei, não consigo exprimir isto com as palavras corretas, mas eu vejo o Martin com uns personagens mais... eu vejo os personagens e eu conseguia encontrá-los na rua, se calhar, e compreender e identificar-me com eles de outra forma, porque têm as partes do personagem, das características que falha a personalidade, não é? E também a segunda parte é os enredos complexos, que ele tem enredos fenomenais e eu gosto particularmente de trabalhar o enredo. Um outro autor que eu admiro muito pela forma como escreve as cenas de ação é o Oliver Bowden. Eu identifico-me um bocado com a forma dele escrever. Para mim é talvez aquele em que eu consigo, se calhar, olhar para algumas coisas que ele escreve e dizer assim, isto vai um bocadinho ao encontro daquilo, da forma como eu me sinto confortável. Mas para além disso, eu acho que as maiores inspirações que eu tive para o livro são as pessoas que fazem parte da minha vida. Porque de uma forma ou de outra elas acabam por estar representadas nos meus personagens. E também normalmente eu tento projetar para a escrita todos aqueles temas e assuntos que no meu cotidiano captam a minha atenção. Sim, anota-se que há uma coisa que uma coisa que eu gosto nas obras de fantasia é que não nos dão tudo, não nos explicam tudo, tens que perceber algumas nuances que lá estão. E há uma personagem que tem um problema de saúde na história, e eu achei muito interessante a forma como foi explicado. Eu, pelo menos, consegui correlacionar com uma doença que existe no nosso mundo, mas não está explicado. Exatamente. E eu achei isso super interessante porque são aquelas pequenas coisas que se vai encontrando em obras épicas, talvez ali mais antigas, anos 70 ou 80, que não nos dão tudo, então fazem-nos pensar e se calhar é isto, se calhar não é. E outra coisa que eu achei engraçado, e eu na altura que estive a ler os Shaders, li com a Catarina, que foi a menina que ganhou o giveaway que fizemos do livro, e ela tem a perspectiva de uma pessoa que não é jogadora de Dungeons and Dragons. Então há pequenas nuances também que se consegue encontrar lá, como por exemplo, eu sei que tem recursos limitados. No mundo real, eu também tenho recursos limitados. Exatamente, sim.
No jogo é exatamente igual. E então os personagens não estão 20 minutos a fazer magias, é impossível. Exatamente. Então, Sim. tenho X recursos, eu tenho que saber que não posso utilizar todos, porque posso utilizar mais à frente, ou então estou a escalar uma parede, mas nem sempre acontece como eu quero, porque se eu rolar um Natural One, e acreditem, isso acontece, vocês vão direitinhos pela parede abaixo como um anjinho aqui no precipício. Esqueçam, não, vocês podem ter a proficiência em todas as habilidades possíveis e imaginárias. Se a sorte, como na vida real, mais uma vez, não está do vosso lado, vocês vão tipo, tumba, acabou. Eu achei muito engraçado porque acaba por ser muito correlativo à realidade. A sorte faz parte do jogo, tu não tens recursos infinitos, as coisas correm bem e às vezes tens uma sorte fenomenal, outras vezes correm muito a mal, porque só consegues controlar aquilo que tu fazes e mesmo assim, mais ou menos. Então eu achei muito engraçado porque eu consegui perceber essas pequenas nuances na história. Quem joga também provavelmente irá encontrar. Lembro-me que a Catarina dizer: mas porquê que a personagem X não fez aquilo se tinha uma opção a mais? E eu, não sabes se ela vai precisar para a frente, não é? Tipo, isto não é ilimitado. Ela, isso faz todo sentido. E eu acho interessante estás a falar disso porque nas versões iniciais do livro eu descrevia de uma forma mais exaustiva, sei lá, por exemplo, o personagem tem 3 facas e eu tinha o cuidado de mencionar que ele tinha 3 facas e que atirou uma e que agora já só tinha 2, que é para as pessoas seguirem a ação e perceberem que a seguir que essas facas poderiam eventualmente acabar. E eu reduzi isso um bocado. Aliás, reduzi muito, porque eu era muito exaustivo nesse campo. Entretanto, tive um amigo que leu o livro, a versão publicada, e chamou-me a atenção, tal, porque há ali um sítio em que eu não sei quantas facas é que ele tem, não sei o quê, e eu fico sempre ali naquela de... eu fiquei com a ideia de que isto era aborrecido para as pessoas, porque se calhar os jogadores de Dungeons and Dragons olham para isso e dizem, eu quero saber, não é? Mas se calhar para o leitor mais comum, eu quero lá saber se ele tem 2, tem 3. Portanto, eu tentava camuflar aquilo um bocadinho, dar a informação, mas não ser assim algo que está ali mesmo sempre vincado, percebes? E achei interessante, quer dizer, tive ali esse cuidado e depois acaba por ser criticado no reverso, não é? E tal, porque ali aquela situação e tal, que eu não sei quantas facas é que ele tem, e ele atirou e eu fiquei surpreendido que ele ainda tinha uma faca e tal. Mas pronto, tem que tentar sempre encontrar ali uma harmonia. Sim. Porque as primeiras versões do livro eu acho que pecava um bocado por excesso, quer dizer, cada esquina que o personagem virava era descrita. E então chegava a um ponto de dizer assim, não, eu preciso de criar aqui uma forma mais harmoniosa de avançar estas partes que provavelmente a maior parte das pessoas não vão ter interesse em seguir e usar essas páginas extras para desenvolver outras coisas mais úteis para a história. Sim. E para o enredo. Sim. Muito provavelmente um jogador de D&D vai contar as facas conforme vais atirando. Atenção que eu estou a escrever e eu tenho um bloco ao meu lado e estou a escrever, gastou uma faca, gastou menos isso. Uma faca, menos um dardo. Mas eu aponto o equipamento que o personagem tem quando começa a missão e vou descontando. Portanto, se conseguir encontrar algum erro nesse aspecto, eu vou ficar muito chateado. Mas olha que estavas a dizer das várias versões. Sim. Isso nota-se. Nota-se que o livro não saiu simplesmente. E o que tu estás a dizer acaba por confirmar a teoria que eu tinha. Também faço teorias. Que a história realmente tinha sido pensada e repensada, tinha sido escrita, reformulada, porque nota-se esse cuidado de não estar em cru. Foi trabalhado, houve um certo respeito pela obra e ao fim e ao cabo pelo leitor em tentar fazer uma coisa ainda que com certeza se agora fosses lá ias tirar por umas vírgulas, não é? Óbvio. Convém não ir. mas nota-se que houve esse cuidado de fazer uma coisa ok. Não há maturidade suficiente, eu mudei desde a página 1 à página 600, mas agora sim está uma obra bem estruturada, bem feita e pronta para ver a luz do dia, sem pensar mais nas vírgulas.
Isso, eu gostava de dizer, realmente nota-se na história e só vieste confirmar a minha teoria. Eu gosto de pensar na forma como eu escrevo o meu processo de escrita como um pintor. O pintor não chega lá logo com a tinta final e acaba aquilo, não é? Portanto, eu faço o esboço, depois vou dando os pormenores, vou acrescentando sensações à história e há uma das passagens que é precisamente aquela em que eu estou a tentar aprimorar o enredo, em que eu estou a tentar encontrar conexões entre eventos que à partida parecem não ter relação nenhuma e tentar encontrar uma relação entre estes eventos, porque eu acho que se tu conseguires tens três eventos no livro que são muito bons e que tens aquela expectativa de que o leitor vai gostar de seguir esses eventos. Mas se tu conseguires pegar nesses eventos que já são bons e conseguires criar uma ligação entre eles, qualquer coisa que este evento gerou o outro evento e gerou o outro evento e crias ali um movimento circular, quase como dares uma justificação porque é que cada evento está a acontecer, consegues criar algo mais interessante e cativante para ler. E uma das passagens que tenho é mesmo essa. E no caso das várias versões do livro, isto fez com que isso ficasse super apurado, pelo menos na minha perspectiva. E fiquei muito contente com o resultado do enredo em si. Se calhar mais um enredo do que a história. Não sei, tipo... Eu gosto da história, gosto em geral, não estou a falar só do livro. Gosto da história e gosto do enredo, mas eu peco um bocadinho mais pelo enredo, por desenvolver o enredo ao máximo. Pronto, é onde eu gosto de me focar. Eu não sei, entretanto, qual era a pergunta que... Estávamos ainda a falar da parte Das das inspirações. inspirações. Sim. Sim, mas acho que já tinha mencionado tudo, os autores e o que me rodeia, assim. A minha principal fonte de inspiração é isso. E diz-me uma coisa, após a conclusão da obra, quais foram as maiores dificuldades que sentiste para a conseguir publicar? Nós já percebemos que necessitaste tu próprio fizeste um trabalho de maturidade, de realmente de teres uma obra com uma determinada maturidade. Isto é, não foi logo a primeira escrita, não. Houve realmente um pensar e repensar da obra. Quando tiveste já a cristalização, como é que realmente conseguiste fazer a publicação? Foste a várias editoras? Como é que surgiu a publicação agora desta obra assim? Pronto, é assim, eu estive muito próximo de publicar com uma editora tradicional. E as coisas já estavam em cima da mesa mesmo para avançar, mas depois houve ali alguns contratempos, alguns atrasos no processo. Pronto, basicamente tinha a ver com a própria programação da editora. Portanto, aquilo iria demorar ainda alguns meses até chegar a esse processo e eu entretanto tive também mais tempo para pensar e ponderar no que queria fazer com a minha obra. Entretanto, acabei por tomar contacto com a proposta do book, com o sistema de print on demand que me permite manter a totalidade dos direitos da obra, e seduziu-me. Isso é muito... Pronto, como vocês já puderam perceber, isto é um projeto muito querido para mim. É mais importante ter o livro escrito do que propriamente tê-lo publicado. E naquela altura, pronto, face ao tempo que eu teria que esperar para que a publicação se desse,
com a editora tradicional. E a perspectiva de que poderia manter a totalidade dos direitos da obra, que acho que é fenomenal. Qualquer escritor acho que gostaria de ter isso. Eu acabei por tomar a decisão de publicar com eles. Portanto, nunca mais olhei para trás em relação a isso. Para mim foi um momento decisivo. E estou contente com a perspectiva. Muito embora, claro, uma pessoa pensa assim, pronto, a parte mais difícil foi escrever o livro. Agora consegui publicar e está feito. Não é. Curiosamente, pelo menos para mim, escrever o livro foi super tranquilo. Porque é algo que me dá prazer, é algo que efetivamente pronto, é aquilo que eu quero fazer. Esta parte do marketing, de termos que vender o livro, para mim é a parte mais complicada. Não me sai naturalmente, não é aquilo que eu gostaria de fazer. Mas eu acho que esta parte do marketing, que na Bubook se nota mais porque pronto, é a edição do autor e portanto, o peso está todo do lado do autor, mas mesmo com as editoras tradicionais, se o autor não tiver pés ao caminho, se não tiver a percorrer esse trilho, também não vai a lado nenhum. E eu não me dedico tanto como me deveria dedicar a esta parte, porque eu cheguei à conclusão que o tempo que eu poderia dedicar a vender o livro, eu posso dedicá-lo a escrever o segundo. E então estou mais focado em escrever o segundo. Mas pronto, mas está a ir bem, está a ir lentamente, mas acho que agora lá está, com aquele plano de ir lançando o segundo e tal, e fazer o cerco. Se calhar vou conseguir chegar a mais leitores. Mas pensas à mesma publicar neste modelo e exatamente ficares com os direitos de autor para ti, porque isso já verificamos que é uma coisa importante. Isso aconteceu mesmo com a nossa primeira entrevistada, a Sónia. A Sónia também lançou o Mores Amor exatamente em edição de autor, porque uma das coisas que lhe era realmente querida era aquela história, era passar aquela história e ficar com os seus direitos. Nós falámos exatamente também sobre isso. Gostarias de manter para o segundo livro exatamente este tipo de opção? Sim, eu não sei que oportunidades é que poderão surgir no futuro. Não é? No futuro pode haver uma oportunidade que eu diga que não posso recusar, que tenho mesmo que agarrar. E depois também há outra perspectiva, que é, por exemplo, vamos colocar as coisas nestes termos. Eu publico agora o primeiro livro com uma editora tradicional. E por algum motivo, ou porque o marketing não funcionou, ou qualquer coisa desse género, o livro não sai das estantes, portanto fica, pronto, não tem venda. Eu depois estou numa situação um bocado delicada, porque eu quero escrever o segundo livro, quero publicar o segundo livro, e por um lado pode haver a possibilidade de a editora não querer publicar o segundo livro porque o primeiro não vendeu. Mas por outro lado, eu também não vou poder entregar o trabalho a uma segunda editora, porque quem tem os direitos da primeira obra é outra. Portanto, deixa-me ali um bocado preso. Possivelmente, se eu chegar a um ponto em que eu diga assim, olha, tenho os livros da saga Shaders escritos, não está acabado, e agora posso entregar isto tudo a uma editora e eles fazem a publicação dos três livros. Se houver essa possibilidade, e uma vez que eu depois já não tenho aquela perspectiva de vou continuar a lançar novos volumes, portanto, o risco já não é tão grande, já é uma situação que se calhar vem mais ao encontro daquilo que me parece aceitável. Mas
pronto, eu não gosto de dizer que desta água não beberei, não é? Mas sim, há essa possibilidade de no futuro, havendo pronto, essa abertura para fazer uma publicação mais tradicional dentro destes moldes e pronto, depois tudo dependerá do contrato que se fizer e tudo mais, mas sim, havendo essa possibilidade, sim. E a nível de música? Já nos falaste de algumas inspirações, do teu processo de escrita e tal. Agora vamos perguntar, né, porque nós gostávamos de saber coisas, que é, gostávamos de saber se tocas ou gostarias de tocar algum instrumento. Uhum. Olha, lamentavelmente nunca fui dotado para a música. Até para aprender aquelas notas de flauta na escola foi um desafio, foi traumático. Eu admiro as pessoas que têm esse talento, mas eu nunca teria a capacidade para dedicar todo aquele tempo a aprender um instrumento. Pronto, nunca foi uma paixão que eu desejasse perseguir. No entanto, no contexto do cinema, tenho tomado algum contacto com pessoas muito talentosas na área da música. Por exemplo, ainda ontem estive com os músicos Filipe Lessa e Talvão Ribeiro, que são dois grandes talentos aqui da cidade de Guimarães, a ultimar a masterização da mais recente curta-metragem da Quimera Produções. E devo dizer que ver a forma como eles se exprimem musicalmente confirma a minha convicção de que todos nós temos uma forma natural de comunicar, não é? E ver a forma como eles o fazem através da música acaba por confirmar que a minha é através da palavra escrita. E eu acho que devo focar-me aí e deixar a música Para quem sabe. Para quem sabe. Para mim, música não é comigo. Mas sim, gosto de ouvir. E alguns compositores favoritos, algumas bandas? Sim, assim, se me pedires uma... mas que eu tenho que selecionar, assim, eu gosto muito de música clássica, mas fora disso, gosto muito do Linkin Park, era maluco por Alanis Morissette, ainda continuo a ser, mas sim, foi assim uma doideira que eu sempre tive. E pronto, é assim, chutes e pontapés, aquelas coisas normais. Mas não tenho assim grandes referências. Nem assim compositores a nível de, por exemplo, da sétima arte. Às vezes, por exemplo, um Desplat ou um Hans Zimmer, autores assim, não. John Williams. A minha onda não é tanta música, não. Okay. Não. Eu foco-me na palavra escrita e já me dá muito. Já não dá muito o que fazer. Eu acho piada. E mesmo para criar algumas cenas. Sim, diz. Não, eu ia te perguntar se às vezes para criar alguma cena do livro, tipo, nós jogamos muitas vezes com banda sonora, né? O nosso DM providencia uma playlist, né? E mediante a cena que nós estamos a jogar, ou temos música de tasco, né? Do bardo que está a tocar enquanto nós estamos a ver, mas nós, as personagens, as jolas, né? Porque nós em trabalho não bebemos, portanto. E depois quando é a batalha são coisas mais épicas. E utilizaste essa inspiração também, essa forma de ajudar a palavra escrita a sair cá para fora? Eu se calhar o que eu te vou dizer vai te surpreender, mas eu quando ponho música enquanto escrevo, aquilo que eu ouço é enigma. Enigma é muito interessante. Porque é um tipo de música que não sei, parece que acaso aquela música, isto vai parecer depreciativo, mas não é essa a minha intenção, aquela música de elevador que está ali atrás que não interfere com o meu pensamento, digamos assim, ou seja,
permite-me, de alguma forma, criar uma barreira que me isola do mundo, para eu conseguir focar, sem interferir de forma negativa naquilo, nos meus pensamentos. Porque há música que eu adoraria poder ouvir enquanto estou a escrever, mas não dá. Por exemplo, essa questão que estavas a falar de, por exemplo, colocar uma música épica quando estou a escrever uma coisa épica, provavelmente aquilo que faz é pôr-me estressado enquanto estou a escrever, portanto acaba por não funcionar tão bem quanto... Porque eu cheguei a ter essa idealização, pá, estou a escrever uma coisa triste ou porque é uma música triste. E nesse caso até se calhar funciona. Mas noutros contextos provavelmente a única coisa que faz é deixar-me mais agitado, começar a escrever mais rápido do que os meus dedos conseguem chegar e acaba por ser contraprodutivo. Mas a maior parte das vezes é mesmo enigma. Basicamente é mesmo para criar aquela barreira de não ter distrações, para os fones nos ouvidos e ficar isolado do mundo. Mais do que necessariamente estar-me de alguma forma a inspirar, é mesmo aquela barreira, mas não. Então, e se a nossa personagem principal em Shaders fosse um bardo, qual seria o instrumento que ele teria consigo? Olha, então vou fazer assim, eu vou responder para os 3 personagens principais, ok? Ok. Se fosse o Sr. Nunes, eu vejo a tocar violino. Ele é assim mais para o erudito e eu sinto que aquela música triste e melancólica pode ser a metáfora perfeita para a vida dele. Ele tem ali algumas tragédias. O Eric, tocar bateria, sem dúvida, porque ele tem aquela energia toda que precisa ser descarregada e aquilo acho que era a terapia perfeita para ele. Este é o homem que acorda de manhã e toma um banho de água fria e que depois vai para os treinos intensivos porque precisa descarregar. E eu acho que, não sei, estou a ver aquela energia toda a ser canalizada para a bateria. A Marian, eu vejo com um saxofone. Assim, uma coisa tipo improvisar, jazz. Assim, ela é flexível e adaptável. Acho que era o instrumento ideal para ela. Não sei se concordas, achas que consegues vê-la? Eu vejo que estás aí um bocado... Eu acho que a Marian eu via com um sintetizador. Está bem, ok. Os outros aceitam. Não me lembro dessa. É um sintetizador, O sem dúvida. sintetizador é fixe. Parece-me bem. Está a dar um bocadinho de spoiler para quem não leu o livro. E entrar assim nos... Não, isto são só sementes. São O sementes. pessoal não está a perceber. Não é Sabes que eu tenho, eu quando estou a falar sobre o livro, eu estou sempre dividido, porque tu fazes uma pergunta sobre o livro e eu estou sempre a pensar, ok, que resposta é que eu posso dar que não revele demasiado? E ao mesmo tempo eu quero revelar demasiado, então eu estou aqui sempre num dilema moral, mas pronto, eu aceito o sintetizador, aceito. Quero alterar a minha resposta. Alterado. Nós aceitamos a alteração. Aceito. Olha, tu falaste-nos das produções em filme, da Quimera, e já percebemos que tu tens aí uma ligação especial também à sétima arte. Podes-me falar um pouquinho mais disso e também dessa curta-metragem que poderá estar disponível proximamente, ou talvez não, dependendo do que puderes ou não revelar, claro. Ok. Portanto, a escrita e o cinema são 2 formas de arte que, no meu caso, alimentam-se mutuamente. Como eu já expliquei no início, eu comecei a escrever por não ter condições para produzir um filme e mais tarde acabei por começar a produzir pequenos filmes para eventualmente conseguir transpor os shaders do papel para o ecrã. Portanto, ali é uma coisa que está ali um bocado circular, não é? Isto do cinema começou tudo com um desafio de um amigo meu, que é o Domingos Gonçalves, que é também, de resto, o autor do prefácio do livro.
que, tendo-se apaixonado pelo personagem do Mook, desafiou-me para fazermos um pequeno vídeo que o incluísse. E essa ideia, inicialmente muito modesta, facilmente execuível, tornou-se num projeto que, como tudo que eu faço, levou vários anos a concretizar. Nós começámos por desenvolver os adereços necessários. Em simultâneo, fundámos um grupo chamado Quimera Produções, com o objetivo de produzir outros filmes que nos permitisse aprender com os desafios que iam surgindo. Após vários filmes realizados e achando que estávamos prontos, então eu desafiei este meu amigo, o Domingos Gonçalves, a escrever primeiro um poema que refletisse o estado de espírito do Mook e depois a representar o papel do personagem. E ele aceitou, claro, porque ele adora o personagem do Mook e se nós estamos a fazer um filme do Mook é por causa dele, porque ele... Derek, não quero saber nada disso. O que é que tu tens mais para me dizer sobre o Mook? E é engraçado até porque esta última versão do livro, a versão que foi publicada, tem algumas cenas mais desenvolvidas do Mook. Primeiro, por questões colocadas por este meu amigo que queria saber, ele genuinamente fazia-me perguntas, queria saber como é que aquilo aconteceu. E porque assim, inicialmente o Mook era suposto ser um ponto de passagem para os personagens. Estás a ver aquele personagem que está, é tipo um santuário, estás a ver, um safe haven, que eles chegam lá e passam a noite e saem. E pronto, esse personagem tem a sua história, tem o seu backstory, mas inicialmente até nem era para ser tão desenvolvido quanto isso. E através da insistência deste meu amigo, eu acabei por começar a desenvolver mais o personagem e até envolvê-lo no enredo, nesta versão mais final. E pronto, e também a escrita da curta-metragem também levou a que o próprio livro sofresse alterações, porque é difícil para mim manter... para mim as coisas têm que ter coerência umas com as outras, não é? Se idealizei qualquer coisa para a curta-metragem, isto agora tem que bater certo com o que está no livro, então teve que haver ali ajustes para que as coisas batessem certo. E pronto, ele aceitou fazer o papel do personagem, eu fiquei todo contente e nós embarcámos nesta aventura. Portanto, e é com algum orgulho que eu anuncio que o filme ficará terminado para a semana que vem. Infelizmente, no imediato, ainda não vai poder ser visionado online, porque nós estamos ainda a averiguar a possibilidade de o submeter a concursos de curtas-metragens. Okay. E eu julgo que há aí algumas incompatibilidades. Penso que o filme tem que ser primeiro divulgado nesses meios e só depois é que pode ficar disponível online. Contudo, se tiverem interesse em visualizar o filme, logo que fique disponível, aconselho a que subscrevam o canal da Quimera Produções no YouTube, onde também podem... Vamos deixar cá em baixo? Vai estar aqui em baixo. Onde também podem ver os filmes que nós fomos criando para ganhar experiência. Nós optámos por publicar os filmes, apesar de serem... este meu amigo Domingos Gonçalves usa um termo que eu achei muito interessante, que é quando alguém nos perguntava o que era a Quimera Produções, ele dizia que nós éramos um grupo de cinema aspirantes a amadores. Então, nós não sequer éramos amadores, o nosso objetivo era um dia chegar a amadores. E, no entanto, alguns filmes ficaram engraçados e podem ser visualizados nesse canal. E nós resolvemos publicá-los mesmo nessa premissa de também incentivar outras pessoas a embarcarem. Nós entramos nesta sensação, nesta noção do cinema sem ter qualquer escola à partida. Nós começamos tudo do zero. Foi de género... Eu fui aprender, quando decidimos fazer o filme, eu abri pela primeira vez o Premiere e o After Effects e já preciso aprender a trabalhar com isto. E todos nós, o Domingos que fez o papel do Mook, teve a ter aulas de representação para entrar no filme, teve a ter aulas com um mestre de esgrima
para poder fazer lá alguns movimentos que tem com a espada. É um processo de aprendizagem e o nosso objetivo também era um bocado partilhar esse processo que às vezes pode deitar-nos um bocado abaixo, porque é difícil fazer algo, começar do zero sem qualquer suporte, sem qualquer apoio, mas o perceber que o facto de nós sermos aspirantes a amadores, isso não deve impedir-nos de tentar e de tentar dar o nosso melhor, e acho que nós acabamos por aprender muito com este caminho. Mas vamos a ver, até é bastante profissional, porque vocês Sim. tiveram realmente a noção de haver uma aulas de representação, aulas de esgrima, todo esse conhecimento que, na realidade, por exemplo, os atores têm que passar por isso quando vão fazer determinadas cenas, às vezes têm que aprender a esquiar ou aprender a esgrimar, ou algum idioma, nem que seja exatamente a dicção, de modo que saibam exatamente pronunciar aquilo que estão a dizer. E isso é muito interessante, porque realmente então esse trabalho foi todo feito, de estarem realmente a aprender mais para poderem dar o melhor nesta curta-metragem. Uma coisa que gosto de notar em relação ao cinema, e que para mim o distingue muito do outro processo de escrita, que é a colaboração. O escrever é um ato muito solitário, nós estamos sentados com nós mesmos, e é tal que está a meter os fones e não está cá mais ninguém, somos nós. O cinema tem essa parte também. Eu também, quando estou a escrever o argumento para o filme, também estou comigo mesmo, assim como quando estou a fazer a montagem ou estou a fazer os efeitos especiais. E as outras pessoas a mesma coisa. O Domingos, quando esteve a escrever o poema, também esteve sozinho, fez sozinho. Quem teve a compor a música, teve a compô-lo sozinho, por aí fora. Mas depois há aquele processo onde tudo se reúne, e sobretudo durante as filmagens, e sobre portanto, aquela sensação de que nós temos enquanto escritores, em que nós temos o controle de tudo, e nós podemos decidir que aquilo se calhar não é assim, bem assado. No caso dos filmes, nós temos que lidar com os imprevistos, com os inputs das outras pessoas, nós definimos que o personagem vai fazer isto, mas o ator, à última da hora, resolveu improvisar ali qualquer coisa que até ficou melhor. E eu acho isso muito interessante, essa espontaneidade de... Por exemplo, neste filme, no MUP, o filme começa com uma queda aparatosa do personagem. E nós passamos montes de tempo antes da filmagem a ensaiar a queda do personagem. Como é que ele... Porque havia aqui uma questão que aquilo é na praia. E no sítio onde nós íamos filmar, nós queríamos que não tivesse, ou pelo menos tivesse o mínimo de pegadas possíveis, que é para nós vermos as pegadas do personagem a serem criadas. Então nós estávamos a ensaiar num sítio à parte e ensaiar essa queda, porque a ideia era, quando nós filmarmos, só vai haver uma filmagem disto, porque nós depois não podemos apagar as pegadas para voltar a fazer esta queda. Portanto, vamos ensaiar esta queda até chegar ao ponto em que é isto e vamos filmar. E nós tivemos a ensaiar, e até chegar àquele ponto em que correu tudo bem. A primeira queda a filmar que é feita, o personagem cai e partiu o medalhão da armadura. Há um medalhão que ele tem que é em metal. Ele desprendeu-se da armadura, partiu. Ele tantas vezes caiu em cima daquilo, que às tantas, aquela que valia, que era a que interessava, partiu aquilo. E nós agora temos que improvisar. Partiu. Agora temos que fazer a filmagem dele a pegar no medalhão e a levar o medalhão. Porque ele não deixaria aquilo para trás. Porque nós, no meio da praia, não tínhamos como corrigir o problema, não havia cola, não havia forma de reparar a armadura.
e acabou por ficar melhor, quer dizer, até acabei por gostar mais desse shot final em que ele acabou quase por ser uma metáfora do personagem, porque aquilo é o símbolo do povo dele e o facto do símbolo se desprender é quase uma metáfora para pronto, eu não quero revelar muito sobre o filme, mas tem um significado que é interessante na história e lá está, são aquelas coisas que não podem, quase que não podem ser planeadas, mas que no final, sob pressão, tem que reagir, tem que improvisar qualquer coisa e eu gosto também dessa dinâmica de perder um bocado o controlo e deixar que as coisas sigam o seu próprio rumo. Eu sei que já foste revelando aí algumas coisas ao longo da conversa, mas sobre perspectivas para o futuro. Já sabemos que estás a trabalhar em mais obras no universo de shaders. Já sabemos agora desta curta-metragem que estará relacionada também com este universo. Mas que outras coisas estarão na Forja que nós podemos esperar? Talvez num futuro não tão próximo, porque já percebemos que demoras algum tempo a cristalizar as coisas. Sim. Opa, eu espero que desta vez que consiga ser um bocadinho mais eficiente. Mas é assim, recapitulando, portanto, eu tenho, após a publicação do Servo das Sombras, portanto, eu escrevi o programa Genesis, que é o tal que vai ser em breve publicado pelo Blue Book. Escrevi também um outro conto chamado Rosa Branca, Rosa Negra, que é a história trágica de amor entre o Saturno e a Marta. Portanto, que é algo que no primeiro livro não é tão vincado, não é tão focado, e eu resolvi escrever esse conto para trazer um bocado mais para o primeiro plano. É um bocado, é interessante para quem leu o livro, se calhar, conhecer um bocadinho mais sobre o passado das personagens, como é que eles se conheceram e qual é a dinâmica de amor que existe entre eles. E depois, pronto, o segundo livro já está muito bem encaminhado, na minha perspectiva. Pode ser que ainda se consiga terminar até finais de 2022. Eu espero não estar a lançar aqui uma coisa à George Martin, porque... Mas pronto, mas se ele pode, eu também posso. Exato. Vamos apontar para 2022 e voltamos a falar mais tarde. Também já os planos que eu tinha falado para o terceiro livro. No que respeita ao cinema, existe um guião com alguma ação e aventura com o personagem do Derek, o pai do protagonista. Ainda está numa fase um pouquinho embrionária. Nós já começamos a produção dos adereços. Podem ver aqui atrás de mim a armadura do personagem. E também devem conhecer a espada. Já devem ter visto. Isto é meu metal isto. É aço. É um prop a sério. Exato. Como deve ser. Foi desenhada e produzida completamente por mim. E pronto, a expectativa é usarmos aquilo que aprendemos com a produção do MOOC para eventualmente conseguir fazer uma curta ainda mais complexa. Eu estou a tentar caminhar lentamente, não é? Vou produzindo os adereços para fazer pequenos filmes. E depois, quando tiver os adereços desses pequenos filmes todos, se calhar consigo fazer O Senhor dos Anéis. Então, Senhor das Sombras. sim. Eu tenho que perguntar uma coisa. Então foste tu que fizeste os adereços? Podes-nos falar só um pouquinho disso, que agora fiquei muito curiosa, porque é uma espada e é de metal mesmo, quer dizer, isso é incrível. Os adereços são estas armaduras de couro. São, portanto, nós começamos a fazer isto para o MOOC. Eu, por acaso, não tenho aqui a armadura do MOOC, que vocês depois vão poder vê-la no filme, quando ele sair. Tem muito mais detalhe que esta. Tem muito... Pronto, ele é o rei. Tem outro... A armadura precisa ter outra imponência. Mas, então nós, quando começámos com este projeto pronto, esta perspectiva de fazer o MOOC em condições, que inicialmente a ideia era fazer uma coisa mesmo muito, muito básica. Só que eu
empolgo-me com as coisas, pronto, o que é que eu posso fazer? E então o que nós fizemos foi, andámos a contactar artesãos de couro e primeiro a perspectiva era de quem é que poderia produzir a armadura, certo? E encontramos um artesão de couro que é o Valeriano Machado, que é do Porto, que é um grande artesão do Porto. E ele, portanto, nós na altura não conhecíamos, ele veio fazer uma feira cá em Guimarães e eu e o Domingos dissemos, pá, está aqui este artesão e tal, dizem que é a cena, não é? E pá, vamos falar com ele para ele nos para ver se ele faz e orçamentos e por aí fora. Então nós fomos falar com ele e ele perguntou, pá, o que é que vocês estão à procura? Pá, é isto, aquilo, tal, mas este é para quê? Tal. Nós falámos que era para um filme e ele disse que também tinha alguma experiência no passado com cinema e interessou-se pelo projeto. E a determinada altura ele disse, olha, eu não vos faço a armadura, mas ensino-vos a fazer. Ah, pá, e um gajo, está bem, pronto. E qual honorários disto? Não, eu ensino, vocês aparecem lá, não pagam nada. Resumindo, filme, acabámos por ficar todos amigos, ele faz parte da Quimera Produções, nós somos 4, tem o Domingos, é o Valeriano e tem também o grande amigo de infância, que andou comigo na escola desde da primária, que é o Jorge Santos. Portanto, e nós os 4 acabámos por nos dedicarmos a fazer estes filmes da Quimera Produções. As armaduras estiveram mais a encargo de mim e do Domingos, juntamente com mais 2 ou 3 amigos que eu escravizei, basicamente. Eu pagava coisas e eles trabalhavam para mim, não é? Não, é pessoal muito... eu tenho um amigo que ele agora não está cá, está na Lituânia. Epá, e quem tem amigos assim, uma pessoa consegue chegar longe. É um amigo, imagina, eu digo-lhe assim, olha, precisava de ajuda aqui a cortar cavacos. Ele, bora, fazer aquela coisa de, o que é para fazer? Sabe? Portanto, o que for, esse meu amigo vinha. Portanto, havia 2 ou 3 que vinham sempre ajudar e, portanto, estas armaduras foram feitas, um bocado improvisando, como tudo o resto, é ir aprendendo à medida que o gajo vai fazendo e chega a um ponto em que, olha, está mal, ok, começas do início, é esse o processo. Vocês já conhecem a história o livro foi assim, não é? Está mal, começas do início. Mas eu sempre fui muito adepto desta vertente autodidata de não só o fazer, mas aprender qualquer coisa, chegar ao fim do projeto e sinto que estou um bocadinho melhor do que quando comecei. E eu acho que é menos aborrecido do que a teoria. É logo saltar para a prática, errar, até chegar a um ponto em que erro menos um bocadinho. E depois as coisas acabam por se compor. Aqui a espada, isto está um bocado relacionado também com o meu trabalho. Eu profissionalmente eu desenho troféus. Trabalho numa empresa que produz troféus. E então isto para mim é um bocadinho também parte do meu trabalho. Isto é madeira, couro e metal. Eu tentei fazer tudo com elementos naturais, visualizar a espada como acharia que ela seria na realidade. Esta espada tem uma história interessante que é, eu visualizei este design, que não era bem este, mais ou menos, num sonho. Isto uma coisa, uma premonição qualquer que eu tive, e fiquei sempre agarrado ao design. Se me perguntares porque é que a espada tem este rasgo, é pá, porque no sonho tinha este rasgo, pá, é isto. Foi aquilo que eu nunca quis alterar, porque, não sei, achei que era aquilo que na minha cabeça... Mas é a diferença. Definia a espada e então eu nunca quis alterar. Ela tinha um aspecto inicialmente maior, mais pesada, e eu depois, entretanto, acabei por, à medida que também
ganhava maturidade a perceber, epá, um shader não carrega uma espada deste tamanho às costas. Então, comecei a pensar que, ok, ela tem que ser reduzida, tem que ser mais leve, Sim. tem que ter... Pronto. Mas é a minha menina, é a minha inspiração. Enquanto estou com falta de inspiração, pego na espada. E acho que transmite a energia necessária. Ok. É uma excelente história e realmente faz todo sentido. Conseguimos perceber que há ali um símbolozinho, um especial na espada. E acho que se faz assim tanto sentido, eu acho que sim, porque se calhar tu pegas na espada e és um bocadinho um jogador outra vez e estás a ver para onde é que a coisa vai. Talvez. É assim, eu vejo o personagem principal, tem o Eric, tem a espada para ele tem um valor muito importante, não é? Porque é a noção do legado, não é? Da missão que ele tem que cumprir. E eu, nesse caso, identifico um bocado com ele porque a minha missão é escrever o livro, não é? Então, o peso da espada é um bocado o lembrar-me que isto tem que chegar a bom porto. E pronto, é uma forma, talvez, de eu me pôr um bocadinho na pele do personagem. Ok. Olha, acho que foi uma excelente conclusão, acho que foi o terminar perfeito que encerra esta nossa conversa. Muito obrigado, Luís, por ter aceito o nosso convite Muito e por ter obrigada, estado aqui Luís. à conversa connosco. Obrigada, Kátia, mais uma vez por seres a minha partner in crime nesta loucura. Espero que todos tenham gostado. Não se esqueçam que cá mais vão ter todos os links e mais alguns onde vocês podem encontrar o livro Shaders e todas as outras pessoas e artistas que o Luís mencionou. A Shadow vai mostrar mais uma vez o fantástico livro que nós estávamos a falar. Já agora, queres-nos dizer o nome da artista que fez a capa? Pois, agora vamos pôr no... Vamos para quem mais? Ok. Agora não me recordo, mas vamos pôr aqui. Vamos deixar mais uma vez cá em baixo os créditos devidos a toda a gente que trabalhou para criar esta obra de fantasia nacional. Muito obrigada a todos vocês que estiveram deste lado a ouvir a nossa loucura mais uma vez. Nós vemo-nos no próximo vídeo e não se esqueçam de ler bons livros e ouvir boa música. Tchau! Tchau! Tchau!